publiquei, eu acho. Publiquei, eu acho. Olá, olá, todo mundo voltando, todo mundo ouvindo. Juan, Olá, olá. voltamos. Tá aqui anotada a pergunta, né? Senão a gente perde. Eu anotei aqui também, que senão eu ia me perder completamente. Eu salvei e publiquei, mas não sei o que. Deixa eu ver se está aqui. Eu estou aqui tentando. Ah, salvei e publiquei, tá certo. Deu certo. Eu tenho assim, alguns receios de fazer isso. Então vamos lá para as perguntas para a gente continuar, né? Não sei se as pessoas que fizeram a Estão pergunta entrando, já estão estão entrando. aí, Elas estão entrando. porque senão Elas a estão gente entrando. responde já responde a pergunta para a pessoa Ajuda que para a não está pessoa aí. que não está Ah, por aí. Eu acho a live, eu entendo que ela tem um tempo, que é para ser aquela coisa mais dinâmica. Mas ela podia ter meia horinha a mais, às vezes, né? com certeza. Não, e para a conversa no meio, né? A gente está conversando com alguém. O ponto, às vezes, é que você está conversando com alguém, uma live nem sempre é um negócio para você estar Às vezes chamando eu atenção, bater um etc. Você papo está com alguém de conversando, uma música. cai no meio, né? É meio estranho. É meio estranho mesmo. Ah, mas bora lá, que eu vi pelo menos que a Luana entrou, o Patrick entrou, não sei se a Lila entrou, A Cris e entrou, a Lila entrou, a deixa eu Cris. ver aqui. Deixa eu ver Bom, se a Lila. É porque eu não tinha voltado para cá, deixa eu ver. bom, o Gimes entrou, acho que voltou todo mundo. Que pelo É, menos todo mundo que tinha feito a pergunta. aqui na sala. Bora, Cris, aqui, bora. Bora. Então, só voltando para essa coisa da ética do martírio, que eu acho que é algo muito importante para a gente pensar, é como é que nós valorizamos o limite da morte e do sofrimento na vida, no Ocidente, né? Como o Ocidente transformou o martírio. Desculpem. Como é que o Ocidente transformou o martírio? Como é que o Ocidente transformou o sofrimento? E o limite, né? O limite da morte, né, em algo aceitável. E não só aceitável, como desejável. Isso é um mesmo sintoma, é um sintoma dessa estrutura de uma gestão política da morte, né, que acha que algumas mortes não só acidentalmente acontecem, como elas são desejáveis, como é desejável a virtude, como é desejável um modo de vida valoroso. Né? E essa ética do martírio faz com que a gente traga para junto de si, né, o risco de ser exterminado e que isso possa ser festejado por outras pessoas e não reclamado. Né? Quando a gente fala por exemplo, uma figura que lutava contra uma injustiça morre, ela foi morta nessa luta contra a injustiça, e depois ela se transforma numa figura que vai ser valorizada porque foi morta, a gente de alguma maneira registra essa morte, não é, numa lógica em que a vida e a morte se relacionam acolhendo o extermínio. E eu acho que esse é um problema que a gente precisa repensar. Né? É impossível pensar numa fuga, por exemplo, de regimes necropolíticos enquanto a gente achar que o martírio é algo valoroso. O martírio é algo que tem que ser combatido. Ninguém deve ser exterminado em nome de causa nenhuma. Né? Eu acho que esse é um ponto. E aí, o que a gente pode fazer é inventar esses dispositivos que fazem com que a gente suporte a morte, né? Só que, na medida em que a gente suporta a morte, mesmo porque ela foi em nome de uma causa qualquer, a gente acalma os nossos processos psíquicos e políticos, né, para fazer com que a gente, de alguma maneira, passe a suportar e a seguir vivendo no mundo que essa injustiça funciona em vento e poupa. Né? Isso eu acho que é algo para a gente repensar. Né? É, É,
desejo Desculpa. de manter, eu ia falar só uma coisa do desejo da manutenção nos próprios discursos, o grau de. Eu falo que é um grau de inconsciência, inclusive, de muitos teóricos. Não, mas vai falar disso, a gente tem que falar da morte, tem que falar do extermínio. Não que não se tenha que falar, mas a negação de uma outra possibilidade de vida. Exatamente, exatamente. Né? Como E é aí, estrutural. e aí talvez, né, um dos caminhos, né, que são sempre coletivos, são sempre num contexto da luta, mas não necessariamente do extermínio, né, para a saída dessa necropolítica. Né? O Mbembe vai pensar numa clínica fanoniana, né? Essa é a saída que ele pensa, né? Em que a violência, no horizonte que o Fanon entende a violência, possa ser experimentado, né? A violência possa ser experimentada contra a própria necropolítica. Tá? E ela não é uma violência, por exemplo, martirizadora. Ela não é uma violência que acha que vale a pena morrer pela causa. Ela é uma violência que acha que vale a pena destruir o sistema, que significa a morte como algo positivo em qualquer contexto. A morte como extermínio. Eu acho que esse é um ponto que o Andembe vai chamar a atenção nesse agenciamento que ele faz do Fanon. Né? Bom, é, mas isso é óbvio, né? Tem que pensar em como que as populações também estão dispostas a se desvencilharem dessa ideia de população e voltarem a ser povos. Uma coisa é comunidade, outra coisa é população. E quando a gente se pensa como parte de uma população, a gente se sente desvencilhado, né? Eu sou um indivíduo no meio de uma população. Né? Uma vida comunitária é outra coisa. Uma população não é uma comunidade. Uma comunidade não necessariamente se integra numa população. E acho que esse é um ponto de como a gente pode reinventar, né, essas possibilidades de vida. Né? Bom, Lila, tem uma discussão muito bonita, né, sobre bonita nada, porque nada que diga respeito à necropolítica pode ser entendido como bonita, mas é uma discussão interessante do ponto de vista das categorias, que é a discussão sobre a transnecropolítica. Né? A transnecropolítica, né, tem sido pensada a partir da junção dessa discussão que faz o Mbembe no artigo de 2003, da necropolítica, e do livro de 2015, que é o Crítica da Razão, 2014, que é o Crítica da Razão Negra, em que ele fala do devir negro do mundo. E que parte do devir negro do mundo implica em fazer funcionar a imagem desumanizada que funcionou sobre a população negra sobre outros grupos sociais que são também desumanizados. E um desses grupos sociais que são também desumanizados é exatamente da população trans. Né? E a partir dessa articulação feita pelas próprias categorias do Mbembe, algumas autoras, né, trans tem evocado essa discussão sobre a transnecropolítica, né, para tentar imaginar como essa imagem, que em algum momento foi pensada em ter o corpo negro como esse corpo dado ao extermínio, por conta da encarnação do corpo negro, da figura do inimigo, começou a operar também sobre a população trans. E aí as resistências a isso funcionariam no mesmo registro do que a resistência à necropolítica de uma maneira mais abrangente, que passa por isso que o Mbembe chama de uma clínica do sujeito, não, uma clínica do fanoniana, né, em que teria que desmontar essa lógica em que essas hierarquias da vida não apenas marquem diferenças, mas retirem sujeitos do campo da existência digna de ser vivida. Né? E aí, na comunidade, e por isso que essa ideia de retomar a comunidade é muito importante. A população, a população ela é agrupada em torno de características comuns. Né? Ou seja, são características biológicas, as pessoas têm uma mesma biologia, as pessoas falam uma mesma língua, elas são regidas por uma mesma lei. A comunidade é outra coisa. A comunidade ela se vincula por interesses comuns e não por características comuns, por uma ancestralidade comum.
e não por características biológicas comuns, né? A comunidade é absolutamente atravessada pelo diverso. A comunidade não é composta de pessoas iguais. Uma população ela precisa ser homogeneizada. A comunidade não pode ser homogeneizada. Então, o diverso, o diferente, cabe na comunidade. Não é bem visto na população. Eu preciso organizar a população em torno do mesmo. Ao passo que a comunidade pode ser organizada e deve ser organizada em torno do diverso e tem que lidar com o diverso, né? Por isso que me parece que aí retomar modos comunitários de vida, né, pode ser interessante como saída, como isso vai acontecer comunitariamente, né? Não tem como eu responder isso solitariamente, que aí seria um contrassenso, inclusive, né? Mas me parece que aí a gente retoma modos de vida que acolham, né, essa possibilidade de interpretar aí a existência trans como algo que vale a pena ser vivida, e não como uma vida que se morre e não faz falta, né? Nossa, É... então, Desculpa? que reflexão. Bom, Muito bom. hum, Patrick, é, a noção de vida nua e de vida precária estão funcionando ambos, né, a partir de dois pressupostos que vêm do pensamento do Carl Schmitt, que tanto a Butler como o Agamben vão ler, que é essa ideia de nomos da Terra e de estado de exceção, né? É, a noção de nomos da Terra é menos problemática aqui, mas a ideia de estado de exceção me parece problemática. O que é um estado de exceção? É um estado, né, é uma experiência de suspensão de direitos que alguém já tenha. E me parece que essa é uma categoria, e aí é um dos pontos que eu não consigo acompanhar, não concordo com a leitura que faz o Agamben, muito generosa do, do Agamben, que haja a possibilidade, seja para precarizar a vida ou para lançar a vida no âmbito disso que é sacrificável, que é matável, que tem a ver com a suspensão dos direitos que alguém tenha. O problema é que o negro não nasce no âmbito do mundo dos sujeitos que têm direito. Lembram como lá no iníciozinho do Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon chama a atenção de que o negro ele é subjetivado na zona de não ser. Negro não tem direito, nunca teve. Então esse é um ponto, ou seja, não há uma suspensão de direitos do negro, porque o negro nunca teve direito. Quando a figura do negro passa a existir no mundo colonial, ele já existe como um não sujeito de direito. Então não há estado de exceção para os negros, porque não houve nunca um momento em que a população negra teve direitos. Ela teve sempre nesse limbo de não ser que o Fanon chama atenção. Então não há um estado de exceção. Há um estado de exceção quando, por exemplo, uma classe média branca começa a sofrer da violência que ela mesma promoveu. E aí os direitos dela são suspensos. E aí você tem um estado de exceção, e aí você tem uma vida nua descoberta. Você levanta os direitos, e aí a vida nua aparece. Ou uma vida é precarizada. Agora, no campo específico da população negra, quando essa população é formada, e tem que lembrar que o negro nem sempre existiu, né? Quando a gente olha a história da população negra, os africanos não viam a si mesmos como negros, assim como nossos povos originários não viam a si mesmos como indígenas. É a população de negros e indígenas que é criada na própria dinâmica colonial. São nomenclaturas que criam a população do ponto de vista é, colonial. Então, quando a população negra surge, quando o negro surge, isso que o Fanon está chamando atenção, isso a Sueli Carneiro está chamando atenção, a Abdias do Nascimento está chamando atenção, né? É criado como não gente, é criado como não humano, é criado como destituído de direitos. Como destituído, não, como não sendo sujeito de direitos. Então você não pode tirar de alguém, você não pode suspender de alguém aquilo que esse alguém nunca teve. O negro nasce sem direito. O negro nasce não humano, né? Vejam, por exemplo, como que isso sai da controvérsia de Valladolid na Espanha no século XVI.
né, passar do século XVI para o século XVII. O que acontece ali? Você tem uma definição, uma discussão em torno da possibilidade do Estado fazer a guerra contra os povos originários do continente americano, sobretudo no México, para saber se eles poderiam fazer a guerra para evangelizar ou não. Você diz, olha, você não pode fazer a guerra contra os povos indígenas para evangelizá-los, porque eles são humanos, e portanto também eles têm alma, não podem ser escravizados, não pode fazer guerra com eles. Mas os pretinhos a gente não sabe se tem alma, então manda ver. Essa foi a conclusão, em termos gerais, da controvérsia de Valladolid. Você diz que os indígenas têm alma, mas uma alma infantil e por isso precisa ser tutelado, mas sobre os negros não se sabe nada. Eles estão numa zona de não ser. Né? E isso é muito forte, que talvez seja uma ideia que a gente precisa explorar mais no pensamento do Fanon, e que está contando para a gente como que essa imagem do negro é construída. Né? Ou seja, o negro já é construído para não ter direito. Por isso que ele não pode ocupar o lugar da vida nua. Ele não pode ocupar o lugar da vida nua, porque a vida nua é aquela vida que aparece quando você retira da vida o caráter da cidadania da BIOS, da BIOS que o Agamben está lendo no mundo grego, né? Você tem o Zoon e tem a BIOS, né? Ou seja, a, a, a BIOS é a vida que emerge depois que você retira. Né? O Zoon é a vida que emerge depois que a BIOS é retirada. Nunca houve um BIOS para um negro. Esse é que é o problema. Ele já nasce numa zona de não ser. Né? E a mesma coisa por causa da vida precária, né? A precariedade tem a ver sempre com esse limiar entre o ter e o não ter. E eu gosto da ideia do precário. Eu gosto muito da ideia do precário. Mas o precário da vida precária que a Butler está chamando a atenção se vincula também com esse limite do estado de exceção. E acho que ela tem razão, né? Mas para pensar em como que isso, de algum modo, tem a ver com as consequências daquilo que o Ocidente fez, não é, com a sua própria história. Né? E é aí que a gente chega de volta na questão que o Gimes fez. Né? Ou seja, como é que a gente pode pensar numa saída para esse cenário enquanto a gente ainda está reivindicando a humanidade? Isso quando a gente está falando de vida e de humanidade, a gente está exatamente ainda nessa disputa. Como é que a gente pode sair num lugar que a gente nem entrou ainda, né? A gente não entrou no debate público enquanto sujeitos. A gente tá quando a gente olha o que aconteceu com o George Floyd, quando a gente olha o que aconteceu com o João Pedro, com tanta gente todo dia, que não é um exemplo ou outro, é o cotidiano. Ou seja, a gente ainda está lutando para manter o povo vivo. Então, que é uma condição prévia para qualquer debate político, ou seja, na nossa sociedade, né, na sociedade que entre mundos, entre valores tradicionais e os valores da nossa modernidade violenta, né, tá viva é condição de debate para poder fazer qualquer política. É condição de possibilidade. Então, acho que a gente precisa, né, criar inventar outros modos de significar a vida. Como que isso vai acontecer? Para criar modos de existências comunitárias, aí eu acho que é um desafio que a gente ainda tem aí pela frente. Ou seja, só para dizer que eu não sei responder a pergunta do Gimes, né? Eu falei, a pergunta do Guilherme é facinha, né? Surgiu uma pergunta, em meio a tudo surgiu uma pergunta. Dá tempo? Bora? Então, a Maria 1645, eu não sei quem é a Maria 1645. Ela, ela queria perguntar se é possível fazer um paralelo e aplicar a necropolítica na questão contra a mulher, da violência contra a mulher, que ainda é considerada por alguns como sem direitos e sem alma. Ela trouxe a ideia de sem direitos, sem alma para isso. Você viu que eu fiz uma pausa de pensamento aqui também, né? Uhum. É porque eu trabalho, eu acabei de escrever um livro que eu falo do não ser da mulher. Então, tem um porquê da minha pausa de pensamento. Vocês devem lembrar, né, da música do John Lennon, né, que falava que o homem é the nigger of the world, né, que a mulher é o negro do mundo.
né? Acho que é disso que a gente está falando também, né? Ou seja, essa ideia do devir negro do mundo, que é algo que a gente precisa pensar, né? Com mais cuidado, né? É como que a modernidade, que conviveu, né, na construção desses ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, como é que essa mesma modernidade possibilitou, né, que ao acolher a violência racista pudesse funcionar num modo violento com qualquer sujeito que ela decida desumanizar. E as mulheres continuam sendo desumanizadas. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu resolvi fazer uma maluquice, que eu estudei racismo, né? E aí eu estava fazendo uma pesquisa para tentar entender como é que as pessoas pensavam a ideia de raça hoje, né? E eu experimentei colocar alguns termos. Mulher é uma raça. Entre aspas, porque gera um escopo de pesquisa. Nós encontramos milhões de aparição na internet para falar de mulher como raça. Mulher é uma raça suja, mulher é uma raça desumana, mulher é uma raça desunida, mulher é uma raça inferior. Ou seja, nós começamos a fazer funcionar a noção de raça não só para as populações racializadas por fenótipo. Aliás, né, a distinção entre masculino e feminino também é fenotípica, né? Mas quando a gente pensa é, que a gente utiliza hoje para falar sobre as mulheres de esquemas muito parecidos que a gente fala sobre as pessoas negras, né, a gente entende como que esse devir, né, negro do mundo funciona, né? Então acho que é muito importante que a gente comece a pensar no que a gente está chamando aqui de um devir negro do mundo e como que isso está impactando as mulheres, né? E aí quando o Mbembe fala desse devir negro do mundo, ele está chamando atenção. Bom, a modernidade surgiu desumanizando negros e indígenas, né? As populações originárias do continente americano e do continente africano, né? E aí o que aconteceu? A modernidade começou a funcionar com esses critérios de exclusão, coisa que nunca tinha acontecido antes. Você excluir uma pessoa por conta de uma desavença política, por falar uma outra língua, porque você discordava de um projeto político, mas nunca uma população por conta de uma característica física. Isso começa na modernidade, né? A população inteira por conta de uma característica física. Quando você faz isso, você introduz no modo de pensar na modernidade a exclusão como modo de relação. E essa exclusão não apenas uma exclusão do mundo da política, mas também do mundo da vida. E esse é o ponto. Então você já permite matar e está de boas. Não vai sofrer mais com isso. Né? Então, quando a gente aprendeu a fazer isso com os negros e com os indígenas, a gente viu, então esse troço funciona também para outras figuras do inimigo. Na hora que a mulher for o inimigo, beleza. Quando a gente viu, por exemplo, a experiência de queimar as mulheres na fogueira, às vezes a gente bota na cabeça da gente que isso foi na Idade Média. Foi não, galera, isso foi na modernidade. Isso foi uma experiência moderna. E que foi um expediente muito utilizado também para punir as pessoas negras. Então, esse mesmo modelo, né, de punição violenta contra a população negra, hoje funciona com outras populações. Aí o que o Mbembe diz? Essa ideia vai se alargando, né? Vai se alargando, vai se esticando como se fosse um elástico, né? A ideia de raça negra, né? E aí vai capturando mulheres, trans, estrangeiros, imigrantes, crianças, idosos, vai esticando, esse troço vai só aumentando. Só que toda hora que aparecer uma figura negra no caminho, esse negócio volta, né? E atinge essa pessoa com a mesma força originária. Tá? Então a mulher negra vai sofrer mais, o estrangeiro negro vai sofrer mais, o idoso negro vai sofrer mais. E não é porque vai se somar a uma outra matriz de opressão, mas porque a matriz de opressão racista informou essas outras formas de opressão, percebem? Essa é a diferença aqui do racismo para análise do Mbembe para análise do Foucault. O racismo não é uma ferramenta, não é uma tecnologia do poder. Ele é a matriz de formação do poder. Né? E por isso que é possível pensar, sim, em termos necropolíticos racializados, não é? Isso que atinge a experiência feminina hoje. Só que acontece, outras mulheres não negras vão morrer, mulheres brancas vão morrer, mulheres orientais vão morrer.
Mas vão morrer porque a gente decidiu tratar a mulher como raça. Do mesmo jeito que tratou as pessoas negras e indígenas no passado. E aí foi que nós aprendemos a matar racialmente. Isso é a necropolítica. É, é super forte, né? Você citou aí a caça às bruxas, o Maleus Maleficarum é do final do século XV e a aplicação dele é lá bem já para o século XVII, vindo até o século XIX no Brasil, né? Então é assustador. A Camila aqui, eu falo assim, quem é Camila? Ela pergunta se você tem uma reflexão, né, de todas essas colocações. Eu acho que a gente pode deixar isso como a última pergunta. Eu acho que é uma pergunta bem importante, porque no final a gente está nessa discussão, principalmente nessas últimas semanas, né, todas essas colocações, contextos em relação à cultura do cancelamento enquanto uma cultura. Uhum. A gente está travado, agora que eu percebi. Fico, né? Tá? Não sei. É assim, Eu te vejo mexendo, eu também, então não sei. eu acompanho. Agora eu estou voltando. Voltamos, porque eu vi que a gente estava travado no computador. Que às vezes é por isso que eu coloco lá, porque eu acompanho. Ah, ok. Eu já percebi isso. Que aqui eu não consigo ler as perguntas. Nem ver você, a propósito, porque a pergunta fica em cima de você. Pode. Então, pensar sobre a cultura de cancelamento, né? É, acho que a gente está criando maneiras cada vez mais sofisticadas, não é, de fazer com que essa violência de exclusão, né, que pode resultar na morte física aconteça. Né? Isso não é recente. Estou aqui lembrando de uma moça que foi assassinada em Santos porque começou a circular nas redes sociais de que ela estava fazendo, tinha sequestrado crianças para fazer rituais de magia negra, aí o povo encontrou uma pessoa parecida com ela na rua, e, na verdade, a pessoa que estaria fazendo isso era parecida com ela, e pegaram ela na rua e estraçalharam essa mulher no meio da rua, na frente de as pessoas filmando, etc. E era uma pessoa que, inclusive, tinha problemas psiquiátricos e que não era criminosa. Ou seja, essas culturas de cancelamento, ou seja, de tirar a capacidade das pessoas participarem de um debate público, né, é de um gesto violento tremendo. Né? E normalmente não se cancela as pessoas que têm gestos muito radicais. Nunca vi ninguém cancelar o Bolsonaro, por exemplo. Né? Ou seja, efetivamente o bicho tem milhões e milhões de seguidores, inclusive seguidores da imprensa que você quer o cancelo, porque precisa ouvir o que ele está dizendo para poder avaliar as maluquices que ele diz. Percebe? Ou seja, é um indivíduo que inclusive é impossível de cancelar. Como que você cancela um cidadão? Isso seria meu sonho, né? Aliás, eu quero também, ando querendo ser cancelado também, mas enfim, para piadas à parte, essa é uma cultura de exclusão muito complicada que implica em tirar um sujeito do debate público, que eu acho muito complicado. E normalmente a gente tira sujeitos de posições muito precárias do debate público. Né? E sempre de uma maneira muito provisória, depois essas figuras voltam, etc. Essa proposta de cancelar, né, que também não é nova, né, tem um resquício de imaginar como é que as pessoas se posicionam agora nesse novo mundo virtual, né, em que as pessoas passam a existir ali, né? E por que que isso sofre? Meu sonho era que ninguém me lesse mais nas redes, porque aí eu também não precisaria escrever, diminuiria meu trabalho, enfim, ia ser uma maravilha. Mas efetivamente as pessoas passaram a viver nesse lugar em que essa existência pública virtual tem hoje uma importância vital para muitas pessoas, né? Porque a gente virtualizou o tal do lugar de fala, né? Enfim. Ou seja, o que me preocupa efetivamente na cultura de cancelamento é mais um expediente
de uma prática violenta, simbólica, que pode ter resultados materiais muito graves. Quando você tá cancelando uma pessoa branca, né? Pensei aí que o YouTube ontem derrubou a conta da Sarah Winter, o Twitter tá com ela lá congelada, o Instagram parece que também fez isso. Né? Essa figura corre risco de morrer? Não, acho que não. Espero que não, inclusive. Né? Agora, uma pessoa negra, ela pode ser agredida com relação a isso, né? Toda vez que ela pisa fora da bola, assim, ou ela pisa na bola, na verdade, né? A vida dela entra em risco. Vejam o que aconteceu com a Djamila Ribeiro, né? Que teve a filha ameaçada, a filha ameaçando. E olha que eu não concordo com a posição dela, mas acho um absurdo isso. Simplesmente um absurdo. Porque esse é o ponto, é porque ela é uma mulher negra. E é exatamente porque ela é uma mulher negra que ela foi atacada. Esse é o ponto da cultura do cancelamento. Mesmo quando, sei lá, se uma pessoa branca tivesse falado qualquer coisa que outras pessoas não concordassem, o fato de eu não concordar com a posição dela não diz que ela está errada, diz que eu não concordo. Só isso. Só isso. Né? Mas o fato de que eu não concordo com a posição dela não dá a ninguém o direito de ameaçar a integridade dela. Dizer para uma filha adolescente dela, olha, a gente sabe onde tua mãe mora. Que é isso, galera? Esse é o ponto. O real e o virtual na cultura de cancelamento se mistura na vida da pessoa negra. Não há uma distinção entre o real e o virtual. E sobretudo se for uma mulher negra. Que aí a integridade física, porque quais são também um conjunto enorme de ameaças que se fazem às mulheres, sobretudo às mulheres negras? É não só de matar, mas de expor a morte de outro jeito, através do estupro, a ameaça do estupro, e com imagens muito violentas, assim, no imaginário erótico, dizer, eu vou fuder a tua vida, vou acabar com a tua vida, sabe? Essa, do imaginário erótico, violento contra as mulheres negras, coisas que outras mulheres experimentam, mas que as mulheres negras experimentam muito mais. Então, acho que o meu medo dessa cultura, que poderia ser um regulador, organizador das relações nesse mundo virtual, quando encontra o povo negro, danou-se, né? Porque violenta de maneira fundamental. E aí eu acho que o caso de Jamila foi muito nítido com relação a isso. Foi muito violento. Muito violento. Né? E aí pouco importa que a gente concorde ou não com ela. Pouco importa. Porque não se trata disso. Se trata das consequências de um não é, de um desacordo gerar violência. Porque a figura do inimigo está instaurada nesse campo do virtual, e que do campo do virtual, de uma hora para outra, você ameaça a vida dessas pessoas. E nós temos exemplos em que isso já aconteceu. Ou seja, não é de jeito nenhum apenas uma especulação de algo que as pessoas ameaçam só porque estão atrás de uma tela, de um computador, de um celular, etc. O discurso de ódio que circula por aí, e o discurso de ódio sustenta também parte dessa cultura do cancelamento, é o mesmo discurso de ódio que faz com uma pessoa negra encontrada na rua, quando acontece, por exemplo, o negócio do policial sobre o pescoço do George Floyd nos Estados Unidos, isso começa a se reproduzir por uma mímese da violência aqui com jovens negros no Brasil. Esse discurso de ódio tem uma capacidade de reprodução impressionante. Então, eu tenho muito medo e acho que essa é uma das expressões da necropolítica que a gente tem que ter muito cuidado em como que atinge as pessoas negras por aqui. Né? Independente se a gente gosta delas ou não, se a gente concorde com elas ou não, você acha que ela, sei lá, uma figura que é diferente da Djamila, que eu gosto, é o Fernando Holliday, mas eu acho que tem que ter cuidado, porque quando isso ataca uma figura como ele, a vida dele está em risco. Esse aqui é o ponto. Percebe? Ninguém ameaçou a vida da Sarah Winter, né? Exato. Exatamente. E ela foi um monstro, se a gente pudesse colocar dentro dessa questão. É uma questão complexa. Poxa, Juan, é assim, a Cris está aqui falando, mas simplesmente foi maravilhoso.
Maravilhoso, assim, não tenho o que falar. Você viu que eu fiquei aqui aprendendo, ouvindo, porque é isso, né? É aprendizado constante. A gente lê, a gente estuda. Eu tenho um amigo, você conhece o Rafael Doc Lobo, ele fala: a gente lê, mas estudar é diferente, né? Então eu estou começando a estudar. Já li alguma coisa, já li até um razoável, mas agora é que eu estou na fase do estudo. A gente lê tudo de novo, né? Na verdade. Mas é a reflexão sobre isso. Eu achei bem interessante a gente fechar com a cultura do cancelamento, que eu acho que é algo também muito problemático, algo que me toca, que eu acho bem complexo, que, principalmente para nós, né, que estamos dentro do âmbito do debate. O filósofo, eu, pelo menos, como filósofo, eu adoro um debate. Então, fugir ao debate é muito complexo. E eu queria te agradecer demais. E assim, eu acho que se você conseguir ver tudo que está escrito aqui, Juan, eu acho que é isso. A maravilha do que você falou para a gente. Mas parabéns, obrigada demais. Obrigada por você ter aceito. Obrigada por você ter conseguido estar aqui. Obrigada por tudo. Obrigada a todo mundo que pôde assistir. E o legal é que a parte boa do mundo virtual, a gente pode deixar gravado por um tempo aí para poder refletir, discutir. Eu acho que isso que vale muito a pena. Obrigada É, demais. eu quem agradeço, Jorge, você é sempre muito, além de um pensamento inquieto maravilhoso, com essa Obrigada. sua, com a sua humildade típica de dizer que agora Não que vai humilde, não. estudar, né? Não humilde, não. Sabendo que você é muito mais estudiosa do que muitos de nós, é pensar no como que esses espaços que você articula em torno de si são sempre muito interessantes. Fico muito, muito feliz em voltar a interagir com as atividades do NEAB, mandar um beijo enorme para o pessoal daí, né? A Socorro, querida, né? A Pablo, a galera que está aí no NEAB, o Guimes, né? Tem uma A galera que está Cris, comigo no laboratório dos estudos da alteridade. A gente está aqui, a montei galera um a galera laboratório, do ganhei a laboratório. sala, ganhei a sala, os móveis, o equipamento, veio, caiu no celular, vocês viram, né? E a pandemia chegou, não pude nem usar. Enfim, fico muito, muito feliz em poder sempre é, acompanhar, né, as atividades de vocês, sempre com muita admiração, e fico muito honrado de poder dialogar com vocês sempre, né, que são uma fonte de inspiração para a gente. Então, eu quem Obrigada agradeço com muita demais. alegria. Obrigada demais. Que essa pandemia acabe e a gente possa tomar um vinho, uma cerveja. Quando eu for ao Por Brasília, favor. eu vou te ligar, você pode ter certeza. Da última vez que você veio correndo, a gente nem conseguiu se ver, enfim. Era aniversário do meu irmão, e aí assim foi vapt-vupt que eu tinha um encontro do meu GT, a gente ia fazer um evento da filosofia pelo sertão. Ia do verbo, não aconteceu. Aí eu tive que voltar. Mas foi bom demais. Eu estou assim muito feliz e assim, eu acho que o Pablo está com a gente também. O Pablo também está no laboratório. O Pablo está em todas, gente. O Pablo, coitado, o Pablo um dia vai virar um homem elástico, de tanto que a gente puxa o Pablo. Né? O Pablo está em todas. Sim, é felicidade mesmo, porque eu acho que dentro dessa pandemia é isso que está valendo. Encontrar pessoas queridas, ouvir um bom papo, que é isso que a gente teve aqui hoje. Um bom papo, uma boa conversa. Eu, como boa carioca, eu adoro um papo. Se pudesse ser um bar, um boteco, a cerveja era mais legal. Mas foi um bom papo. Foi Com assim, para mim, certeza. eu vou dizer que vou caçar os livros, vou caçar os textos. E depois eu acho que é legal, muita gente não sabe, muita gente sabe, é claro, mas a tua página, eu desci um manancial de material para estudo. Então, assim, ir na página do AM, porque tem muita coisa boa lá, que ele teve o prazer, um trabalho de deixar para a gente lá. Então, assim, também te agradecer por isso.
Tudo nosso, tudo nosso. Exatamente, mas quem trabalhou foi tu, hein? Vamos Obrigada, lá. obrigada de Gente, coração. eu quem agradeço. Muito, muito. Bom, gente, eu acho que a gente tem que deixar o Anne descansar. Eu juro que eu tive uma reunião de 4 horas e meia hoje. Acho que precisamos todos descansar essa semana. Acho que não tem muito o que fazer, né? Nossa, nem fala. Não, enfim, amanhã eu dou aula. Obrigada a Bem-vindo todo mundo. ao clube. E mande um beijo gigante ao pessoal do laboratório, do NEAB. Né? Agora você mandar o beijo e eu mandar o beijo tá na mesma, porque tá todo É, mundo estamos virtualmente aqui. virtualmente. Então um beijo para todo mundo. Né? Beijo enorme, querido. Muita saúde, muito axé para ti. Axé, axé. Beijos e te amo. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Salvando a live, se eu não errar. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo. Encerrar. Vai, lança aí, encerrar.